Hoje nós vamos falar, dentro do tema que nós estamos estudando, entendendo este século, falar sobre o wokeísmo, uma palavra meio estranha, uma palavra que não é muito familiar aos nossos ouvidos. Talvez algumas pessoas que trabalham já tenham visto falar sobre woke, cultura woke. É justamente sobre o que nós vamos falar hoje, a cultura woke. Falar sobre o wokeísmo. E é interessante como o reverendo Arquimedes falou, a cultura woke não deixa de ser uma cosmovisão, um jeito de entender o mundo. E ela acontece porque a igreja deixa acontecer, a igreja abre brechas para que aconteça, a igreja não influencia o mundo. E a cultura woke acaba influenciando agora as igrejas. A cultura woke acaba adentrando as igrejas hoje, quando deveria ser exatamente o contrário. A igreja impactar o mundo é o mundo que impacta a igreja. E nós vamos ver hoje, durante o estudo do wokeísmo ou cultura woke, o que eles defendem, como surgiu, o que eles defendem e qual deve ser a nossa resposta pela nossa cosmovisão cristã reformada à cultura woke. O texto, depois que eu pus o versículo que eu tomei como base para falar na nossa aula, é justamente o versículo que foi tema do nosso sermão desta manhã. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso eu falei, hoje a minha aula vai ser uma repetição menos elaborada do sermão desta manhã. Então, o que é a cultura woke? De onde veio essa palavra woke? Porque o woke não é uma palavra da nossa língua portuguesa. A palavra woke é uma palavra da língua inglesa, é uma palavra em inglês, woke. A palavra woke é uma forma passada do verbo inglês wake, que significa acordar. Stay woke, que em português é mantenha-se acordado, desperto, apronta para o aspecto gramatical que se refere a uma consciência contínua sobre algo. Então, a ideia do woke é de você estar, ou stay woke, é você estar sempre acordado, você estar atento a determinada situação. E nós vamos ver, ao longo desse estudo, onde ela foi primeiramente usada e agora o que ela está abarcando dentro da sua cultura. Os termos woke, wide awake, totalmente desperto, apareceram pela primeira vez na cultura política e nos anúncios políticos durante a eleição presidencial dos Estados Unidos em 1860, em apoio a Abraham Lincoln. O Partido Republicano cultivou o movimento para se opor principalmente à disseminação da escravidão. Então, o woke, esse termo woke já não é uma coisa de agora, ele já foi usado já em 1860, durante a campanha presidencial na eleição de Abraham Lincoln, quando os republicanos eram contrários ao processo da escravidão. Então, ali de ficar atento para que não deixasse disseminar a escravidão nos Estados Unidos. Então, a origem dela foi lá atrás, mas ela ficou meio que adormecida por algum tempo. E ela foi resgatado, esse termo foi resgatado em 1930, quando pessoas negras americanas se uniram para exigir justiça racial e ganhou força até novos sentidos durante o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, em 2014.
Esse movimento Black Lives Matter, em 2014, foi lá nos Estados Unidos e foi um movimento que falava que as vidas negras importavam porque eles contestavam o uso de violência pela polícia na abordagem, principalmente a negros. Então, por conta disso, esse movimento ganhou muita força lá nos Estados Unidos, ao ponto de atletas, personalidades defenderem esse movimento. Até um jogador de futebol americano acabou sendo, não banido, mas assim, foi deixado de lado esse jogador. Hoje ele não joga mais profissionalmente, porque durante os hinos, antes de toda competição esportiva nos Estados Unidos, há um momento de acentuar o hino nacional americano. E todos ficavam em posição de respeito ao hino. E esse jogador, em protesto por conta desse movimento, ele se ajoelhava. E isso criou um constrangimento dentro do esporte. Ele acabou sendo deixado de lado pelas equipes por conta do seu ato de protesto. Então começou a palavra woke ganhou novamente projeção dentro do movimento Black Lives Matter por conta da questão racial ali nos Estados Unidos. Para ativistas de movimentos sociais, o woke se tornou uma cultura e desenvolveu um significado moderno para a busca por diversidade, igualdade racial, social e de gênero. O que era uma questão racial no início, de você ser contra, de você ficar atento à questão racial para não ter os seus direitos sociais, seus direitos tirados, agora abarca muita coisa, abarca diversidade, igualdade racial, igualdade social, gênero, e aí ela vai se expandindo a questão woke hoje. Então, o que é o woke? Originalmente, o woke, que é estar acordado ou desperto, surgiu no contexto de lutas por justiça racial, alertando para injustiças sociais, especialmente nos Estados Unidos. Com o tempo, o termo passou a englobar causas ligadas à justiça racial, equidade de gênero, direitos LGBTQIA+, críticas ao colonialismo, ao patriarcado, estruturas de poder, identidade, interseccionalidade, linguagem inclusiva e um monte de outras coisas dentro disso. Por isso que hoje virou, a gente pode falar sobre cultura woke, porque isso adentrou até mesmo no meio de entretenimento, de esportes e de outras coisas também. Eles estão no meio empresarial, no meio de muitas coisas está envolvida toda essa questão. Como eu estou falando assim, como eu mostro aqui, essa questão de direitos LGBTQIA+, a questão de patriarcado, daí patriarcado, contrário ao patriarcado é o feminismo, então a questão de feminismo, a questão da interseccionalidade, linguagem inclusiva, hoje não vamos usar mais ele, ela, vamos usar elu, elo, sei lá que palavras que estão usando hoje aí. Então tudo isso é cultura woke sendo feito no mundo. E isso estava sendo muito forte, essa questão da cultura woke, muito forte dentro das organizações empresariais, ao ponto de desconstruírem fábulas que nós conhecemos desde quando nós éramos crianças, histórias que nos eram contadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, aquelas fábulas que nós já vimos em desenhos animados e tal, serem destruídas pela questão da cultura woke. Por que eles estão falando isso? Eles defendem que você precisa contemplar, dentro dessa cultura, contemplar tudo isso daí. Esse último filme da
Branca de Neve, que saiu há pouco tempo nos cinemas, é um filme completamente embarcado nessa cultura woke. Os anões não puderam ser anões. Eles não queriam que fossem anões, porque você estaria, de uma certa maneira, fazendo caricaturas de pessoas com nanismo. Então você não poderia ter anões. Eles queriam que fossem pessoas, que os anões fossem pessoas ligadas a isso, pessoas negras, pessoas com gêneros diferentes, pessoas de LGBTQI, tudo. Eles queriam. Aí viram que ia dar muito pano para manga, puseram por inteligência artificiais os anões. Não são pessoas, não são atores que interpretam os anões no último filme da Branca de Neve. Eles chegaram ao ponto de chegar e falar, não vai ter o beijo do príncipe na Branca de Neve, porque beijar a Branca de Neve irá desacordada é violência sexual. É um beijo não consentido pela Branca de Neve, então é violência sexual. Não pode dar o beijo. E isso vão ganhando, são as coisas que o woke hoje está entrando no mundo, que o mundo está entrando dentro dos pensamentos das pessoas, influenciando cada vez mais. Então, tudo aquilo que nós temos visto ao longo desses estudos, entendendo esse século, que nós já falamos sobre ideologia de gênero no último domingo, nós já falamos sobre racismo, nós já falamos sobre individualismo, tudo isso vai se ganhar corpo dentro do woke, da cultura woke. Então, hoje o woke é usado tanto positivamente para aqueles que defendem a questão, eles falam, tem um bate no peito, tem um orgulho de falar, nós somos woke, como também pejorativamente pelos críticos que nela vem um avanço ideológico agressivo ou antibíblico. E é interessante que hoje, até dentro do pensamento, porque a maioria de tudo isso que nós vimos aqui isso aqui, justiça racial, equidade de gênero, direito LGBTQI, colonialismo, patriarcado, estrutura de poder, identidade, interseccionalidade, linguagem inclusiva, isso aqui são pautas que geralmente a esquerda defende. Hoje chegou ao ponto de ela lançou um livro há um tempo atrás, não muito tempo atrás, uma filósofa americana, que é da esquerda. O livro dela é O Woke Não É de Esquerda. Porque eles não se sentem, a própria esquerda tradicional não se sente mais representada pela cultura woke. Porque fala que eles criam guetos dentro do pensamento da esquerda, pensamento da ala esquerdista. Então, eles próprios não querem mais isso aí. Chegou a ser tão massificado, chegou a ser tão, entre aspas, opressivo, né, a questão da cultura woke, essa questão do politicamente correto que eles defendem, que chega ao ponto deles, a própria esquerda não querer abraçar mais a causa woke. Então, como que nós devemos, com a nossa visão cristã reformada, devemos ver a questão do woke? A teologia reformada parte de princípios bíblicos como sola Escritura. Então, para nós, a Escritura, a palavra de Deus, é a autoridade suprema sobre todas as questões. A palavra final é o que está na palavra de Deus. Nós cremos na depravação total. O que é a depravação total? É que o pecado afeta todas as esferas humanas. Então, o pecado afetou todas as esferas da nossa vida. Nada deixou de estar maculado pelo pecado na nossa vida. Então, há a depravação total. Justiça e graça. Deus é justo e
misericordioso. Soberania de Deus, Ele reina sobre todas as áreas da nossa vida. Ele reina sobre tudo. E Imago Dei, todos os seres humanos têm dignidade por serem imagem de Deus. É aqui o cuidado, todos os seres humanos são Imago Dei. Todos têm a imagem de Deus, mas não todos são filhos de Deus, como é o ditado popular por aí. Todo mundo é filho de Deus. Não. Todos têm a Imago Dei, a imagem de Deus, porque foram criados por Deus. Mas filhos de Deus é aqueles que são os salvos, somente. Então, nem todos são filhos de Deus, mas todos têm o Imago Dei. Por isso, eles devem ser, como nós vamos ver ao longo do nosso estudo, serem respeitados, e como foi bem falado também hoje no nosso sermão, acolhidos. Então, com base nisso, a resposta ao woke não é simplesmente um sim ou não, sou contra ou sou a favor do woke, mas sim envolve o quê? Crítica e discernimento para com o woke. Pode. Já começou aí. É assim, essa visão aí é mais lá para os americanos, não é para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, existe isso aqui no Brasil? Ou é mais lá para os Estados Unidos, que é lá mais que ela está? Eu não sei se é porque eu também não saio de casa, não conheço nada. Eu não vejo isso no Brasil. Existe isso no Brasil? Com certeza. Várias empresas. E detalhe, a cultura, quando eu falo cultura, que eu falei de empresas, ela não está presente só em empresas. Ela está presente em empresas, principalmente, que defendem essa agenda, mas está envolvido no nosso dia a dia também, todos esses pensamentos, a cultura. Hoje, empresas, fácil, várias empresas, quando a questão nas escolas, qual são duas datas hoje que são críticas para as escolas que elas querem mudar? Cultura woke. Dia dos Pais, Dia das Mães. Por quê? Porque hoje o casamento não é heterossexual. Um homem e uma mulher. Existem para eles, como eu falei aqui atrás, a identidade, como nós já vimos na aula passada, domingo próximo passado, ideologia de gênero e tudo mais. Famílias hoje existem de várias maneiras para eles. Então, eu falar Dia dos Pais, Dia das Mães, mas tem uma criança que tem duas mães, tem uma criança que tem dois pais. Como que eu faço para ela se sentir incluída? Isso é o quê? Cultura woke. Quando nós vemos propaganda do Dia dos Namorados, marcas de perfumes, marcas de cosméticos, namorados, pressupunha-se o quê? Um homem, uma mulher. Hoje, quando estiver propaganda de cosméticos, de produtos de beleza e outros produtos, muitas vezes tem o quê? Casais o quê? Homoafetivos. Cultura woke. Então, isso não está nos Estados Unidos. A palavra surgiu lá. Mas ela está presente no Brasil e no mundo inteiro, isso. Nessas pequenas coisas, como foi o que o reverendo Arquimedes falou. E a gente, muitas vezes, acaba aceitando, não contestando as coisas. Então, essas coisas, cultura woke, ela não está, apesar do nome ser em inglês, ela está no mundo inteiro. Nessas pequenas coisas que hoje estão à nossa volta e muitas vezes a gente sequer pensa a respeito ou dá valor a essas coisas. Reverendo, só um minutinho que vai vir o... Só para completar, irmãozinho, então, um exemplo também, eu me lembrei enquanto o presbítero estava falando, eu tenho um irmão nosso, um amigo meu, trabalhava numa empresa multinacional, então, às vezes não tem nem o que fazer, né? Não tem o que fazer nesse caso, era na Johnson & Johnson que ele trabalhava,
e teve uma vaga na diretoria do setor dele, uma vaga de diretor. E ele era a pessoa, por tempo e competência, a assumir aquela vaga. E seria, se não fosse a cultura woke, que não colocou ele e colocou uma mulher, porque a empresa tinha que apresentar para a imprensa que o seu board tinha tantos por cento de liderança feminina e tal, e colocaram uma mulher que não tinha a competência dele. Obviamente que existem mulheres que têm a competência dele, não era o caso. E aí, ele, que por tempo de empresa poderia ter assumido aquela vaga de direção, não assumiu, porque colocaram uma mulher para justificar a cultura woke que está aqui presente. Isso, presbítero Marcos Serra, por favor. Vocês vão me perturbar porque eu cheguei um pouco atrasado aqui no início da aula, mas, digamos, eu estava vendo o que é, digamos, essa questão woke, né? E aí eu não sei se por acaso, pode ser que seja, o presbítero Eduardo comentou, mas woke é uma palavra derivada do inglês de woken, awake, acordar. Então, essa é a origem, digamos, e vem digamos, da praxe, vamos dizer, da forma idiomática que a cultura negra falava no sul dos Estados Unidos, que eles faziam algumas deturpações, que é perfeitamente normal, como os caipiras aqui no Brasil também, e nós, ou paulistanos, ou nordestinos fazemos, nós alteramos algumas vezes as frases. Então, o woke tem a ver com acordar digamos, o woken, então, o awake, e essa, digamos, é uma das razões. Agora, definitivamente, ela surgiu realmente nos Estados Unidos, assim, dentro como foi mencionado, um movimento, vamos dizer, de igualdade, digamos, de étnica, porque falam que é de raça, né? O equívoco, né? Raça é uma só, o ser humano. Agora tem várias etnias, né? Exatamente. Avançando, então nós vamos fazer agora uma análise reformada do woke. E o que eles acertam no sentido o que eles defendem que nós deveríamos também, de uma maneira cristã, reformada, defender, e onde que eles erram as coisas e como que nós devemos responder a isso. A questão da dignidade humana e justiça social, que é um dos pontos que eles defendem. A tradição reformada valoriza a justiça, especialmente a defesa dos vulneráveis, como o reverendo Arquimedes falou hoje, respeitar o cuidado com os órfãos, com as viúvas, com todas aqueles. Nós também devemos ter essa preocupação na defesa dos vulneráveis. A preocupação woke com opressões pode refletir a busca por justiça, mas a visão bíblica deve guiar essa busca. Essa questão da opressão, que são contra a opressão, nós também devemos sim, só que amparados pelo quê? Pela palavra de Deus. Eu cito dois textos aí, Salmo 37, 28, que diz: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então o Senhor ama a justiça, Deus ama a justiça. E todos, como nós vimos também a questão do Imago Dei, todos nós somos criados à imagem de Deus, conforme Gênesis 1, 26, 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, todas as pessoas têm dignidade? Sim, porque foram criadas, todas as pessoas, à imagem de Deus. Por isso, todas têm dignidade, existe a dignidade humana e nós devemos respeitar a dignidade humana. E todos são, e o Senhor, e por isso a questão da justiça,
Deus ama a justiça. Interessante que essa semana, eu e a Dilma, nós estávamos no encontro de alguns amigos e irmãos em Cristo, tomando um café, e surgiu um assunto mais ou menos semelhante a isso, que foi também o que o reverendo Arquimedes falou, citando o exemplo, se um paquistanês adentrasse a nossa igreja, como nós reagiríamos a essa questão. E eu agora aplico mais um pouco também. Como foi a resposta do presbítero Marcos Serra a uma questão que a dona Neuraci levantou na semana próxima passada? Se um transexual, uma pessoa que já fez a cirurgia de redesignação sexual, adentrasse na nossa igreja, como seria o nosso tratamento para com ela? Eu vou confessar, como eu confessei para os irmãos nesse café que eu estava tomando com eles, eu vou confessar para os irmãos qual teria sido a minha, e não tenho orgulho disso, mas o meu pensamento primeiro, olhando para Romanos 1, vai falar, esse já está entregue à sua devassidão. Eu falei, isso aí não tem salvação. A resposta que o presbítero Marcos Serra deu à pergunta da dona Eraci me fez pensar, entendeu? Enquanto ele está vivo, ali é o momento dele ser alcançado pela graça de Deus. Apesar de estar numa situação tão caída, ele ainda pode ser alvo da graça de Deus. Então, se ele entrasse aqui, qual seria a nossa recepção? Nós íamos agir respeitando a dignidade humana dele, apesar da situação caída dele? É a pergunta que fica. O outro ponto que a questão woke defende, né? A antropologia e a sexualidade. A agenda woke frequentemente nega verdades bíblicas sobre a natureza humana, identidade e sexualidade. A visão reformada sustenta a ordem criacional, homem e mulher, casamento heterossexual, sexualidade dentro da aliança, como nós já vimos agora no último versículo, no último texto que eu citei, Gênesis 1, 26, 27, principalmente o versículo 27. Deus criou o quê? Homem e mulher. Então, eles vão defender a questão da natureza, de várias identidades sexuais, de casamentos fora, vários arranjos de casamento, ou nem sequer hoje, respondendo a questão da dona Eraci. Antigamente, casamento era o quê? Homem e mulher, e precisava ser o quê? E precisava ser o quê? Registrado no cartório, perante um juiz. Hoje, existe a questão que não é um casamento, mas existe a união estável, que também é reconhecida em cartório. E há uma coisa até mais grave do que isso, que é simplesmente o concubinato. Pessoas vivem juntas, não tem um papel de união estável, não tem um papel de casamento, vivem juntos. Cultura woke. Eles querem justiça, mas nós sabemos que justiça sem redenção não é justiça. O movimento woke muitas vezes propõe justiça com base em critérios sociológicos ou identitários, não na redenção em Cristo. A verdadeira justiça começa com a reconciliação com Deus e se estende à vida em sociedade. Então, essa questão que eles põem forte de justiça social, ela só vai ser completa, só vai ser possível a partir do momento que o homem é reconciliado com Deus. Na nossa pecaminosidade, nós não temos condição de fazer justiça. Oi? Sim, será uma justiça manchada pelo pecado.
O cristão deve, como nós vimos também hoje no sermão, o cristão deve defender o órfão, estrangeiro e necessitado. Isaías 1:17 diz: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. E Tiago 1:27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então nós devemos, em obediência à palavra de Deus, atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito dos mais necessitados. Aqui no caso ele cita o órfão, as viúvas, mas de uma maneira geral todos aqueles que têm a necessidade, porque como Tiago vai falar, a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é visitar os órfãos e as suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Outra coisa que eles falam: vitimismo e conflito de classe. A teologia reformada rejeita a ideia de que as pessoas são definidas apenas por grupos identitários, raça, gênero, classe, promovendo em vez disso a unidade. Como o presbítero Marcos Sá falou, a raça é uma só. Não existe várias raças, existe uma raça. E a nossa unidade está em Cristo. E então lá, Gálatas 3:28 diz: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E a Bíblia condena o racismo, a opressão, o abuso e a exploração. O profeta Miqueias 6:8: ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que te pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E o profeta Amós 5:24: antes corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Então a Bíblia condena o racismo porque não existe mais de uma raça, existe apenas uma raça. Existem cor de peles diferentes, mas raça é uma só. O abuso, a exploração, a opressão, tudo isso a Bíblia condena, como nós já vimos, o profeta Isaías, o profeta Miqueias 6:8. Então, nessas coisas, eles estão corretos em defender, mas eles defendem pelos motivos errados. Nós deveríamos defender essas coisas. E estou falando, isso não deve se sobrepor à questão de pregar o Evangelho. A função principal da igreja é pregar o Evangelho. Como a questão número 1 do nosso catecismo diz: qual é o fim principal do homem? Se amar a Deus, eu devo levar outras pessoas a amarem a Deus comigo. Essa é a função primordial da igreja. Mas para isso, eu também devo fazer estas coisas que eles defendem muitas vezes nós não fazemos. Nós abrimos brecha para que eles entrem com visões, com uma cosmovisão incorreta para fazer. Não, é só o microfone chegando. Irmãos, lá no Paquistão, sabe quantas organizações LGBT estão lá plantadas para acolher a mulher, os necessitados? Nenhuma. Quem está lá acolhendo essas pessoas é a igreja. Os recursos para que essa justiça social bíblica seja feita em países como o Paquistão é o dinheiro da igreja, não é o dinheiro do governo, nem das organizações woke. Então, acho que é importante dizer isso, porque a gente precisa primeiro ter a consciência de que somos nós que fazemos essa justiça social no mundo, verdadeira, porque tem uma diferença muito grande de falar e fazer, né? A igreja não fala, e está certo em não falar mesmo, mas tem feito, e deve fazer mais, mas o lado deles é que não faz isso. Eu estou falando isso porque isso é uma coisa que eu comento com a Gisele quando a gente está lá. Eu falo assim, engraçado, né? Não tem uma organização woke de nenhuma dessas vertentes aí,
quem está presente nos locais mais cruéis da terra, testemunhando o amor de Deus, é a igreja. Então, olha, eu não seria honesto se eu dissesse que é só evangélica. Tem igreja, sim, católica, fazendo. As nossas questões são doutrinárias com eles, né? Mas fazendo, acolhendo e ajudando também, sim, há católicas, há anglicanas, há ortodoxas, enfim, eu digo, e a igreja evangélica talvez seja até num número maior, eu não sei dizer, eu não tenho esse número, mas há aqueles que se identificam com Cristo, independente dos outros problemas terríveis, né? Como é o caso da igreja católica, é a igreja cristã, sem dúvida nenhuma. E não é nenhuma outra matriz religiosa, é importante que se diga. Não é muçulmanos, não são da Umbanda, não são espíritas que estão fazendo isso. É a igreja. É importante que se diga isso. Eduardo, eu queria só, o que eu achei importante também, fazendo a amarração, né, que a cultura woke, ela também está adentrando na igreja, principalmente, né? Porque, como o reverendo Arquimedes falou, a justiça, mesmo para valer, é feita pela própria igreja, e a gente não faz propaganda disso. Isso é um fruto do Espírito. Agora, a cultura woke, nas igrejas progressistas, ela dá uma inversão de que, pela justiça social, o próximo, ele assume o primeiro lugar e Deus vai para o último. Então, é o próximo, não adianta, eu já ouvi isso, não adianta pregar o evangelho se o seu irmão está com fome, morrendo de fome, como é que ele vai ouvir alguma palavra do que você está dizendo se você não der uma comida para ele? Isso é um argumento forte, mas é a absoluta falta de fé e de não ouvir o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, que Ele, para a gente não andar ansioso, não tem ansiedade por coisa alguma, e ele toca, inclusive, ele vai no próprio alimento, é Ele quem dá. Então, essa inversão, ela é muito forte, não é admitida claramente, mas o próximo está em primeiro lugar, que é uma deturpação, e não é amor ao próximo, isso não é amor ao próximo, né? Sim. David? Eu participo de um grupo, eu sou um cristão que participa do grupo que a gente trabalha contra a cultura woke, né? Como os irmãos sabem, eu gosto muito de jogos, filmes, HQs, e participo de alguns grupos aí que o pessoal fica no YouTube, fazem debates, e o que começaram a tirar do debate é justamente essa parte que a cultura woke, né, é uma mentira, como o pastor mesmo falou, que eles não estão junto da população pobre. Existe sim essa parte, né, do progressismo, de algumas igrejas progressistas que eles puxam isso para eles, mas quando se trata da pregação do evangelho ou estar do lado de pessoas, podemos dizer, dos lugares mais desgraçados do mundo, sim, a igreja está lá. E então eles começaram a tirar isso dos debates, porque você não encontra e não existe a aceitação, somente da região ali do Oriente Médio, de nada que é woke. Então, antes eles puxavam muito essa bandeira, falando, a gente pensa num próximo, isso fora da igreja, né? Isso, a gente pensa num próximo, a gente ajuda lá as pessoas, só que eles nunca conseguem mostrar nada real. E o interessante é que, de tanto eles apanharem debates sobre isso, muitas pessoas de um certo renome, como jornalistas, por mais que sejam até homossexuais, muitas vezes, eles até falam que eles começaram a tirar esse discurso de que eles ajudam o próximo, e eles cobram, por exemplo, muitas vezes, o político tem de ajudar as pessoas, ali assim, assado, mas abre espaço para a igreja, porque hoje eles já reconhecem que a igreja é quem ajuda o próximo, nesse sentido, lógico, que não vou falar sobre essa questão de alimentação, ou somente sobre a pregação do evangelho, mas a gente sabe que, como cristãos, nós temos apoiado de modo mais forte, sim, a pregação do evangelho. Então eu vejo que eles têm mudado nesse sentido, lógico que com as demais coisas sobre a questão de homossexualismo, identidade de gênero é forte, ainda continua bem forte.
Obrigado, David. De fato, a verdade é a seguinte: eles são bons de marketing, entendeu? Então, eles sabem promover a causa deles. Apesar deles não fazerem quando precisam, no ponto final ali, mas eles sabem se promover. E isso vai ganhando corpo dentro da sociedade, infelizmente. Porque, como diz o ditado, a propaganda é a alma do negócio, né? Então, eles vão ganhando adeptos para a causa. E quando eles não podem, com alguma coisa, como o David falou, eu estava lendo um livro essa semana do Carson, a Intolerância da Tolerância, e tem ele cita ali um caso interessante. Há uma sociedade nos Estados Unidos, uma organização cristã, que faz trabalhos com presidiários. E havia um bom desempenho na questão de evitar que eles entrassem novamente na criminalidade. Então, eles faziam parcerias com o governo, iam em determinados presídios, trabalhavam com esses presos, na visão náutica cristã, ensino da palavra, oração, tudo mais, aquelas coisas lá. Muitos deixavam o crime, conseguiam se ressocializar, não caíam de novo no crime. Só que o que uma entidade não cristã foi pegar? Porque contra fatos não há argumentos. O número é expressivo de ressocialização. Então, eles não criticavam a ressocialização. Sabe o que eles foram criticar? Como eles tinham parceria com o governo, eles falaram que eles não podiam receber dinheiro do governo e utilizar como eles usavam a questão bíblica, a questão de os princípios dogmáticos deles para ressocializar. Eles não podiam, porque eles estavam usando dinheiro público, na visão da sociedade, para pregar o evangelho. Então, assim, eles não eram contra a ressocialização, entre aspas, mas eles, para achar uma picuinha, foram pegar onde? Não, vocês não podem fazer isso com o dinheiro público, entendeu? Essa é a visão woke. Cristianismo público versus militância ideológica. A fé reformada chama os cristãos à atuação pública. Kuyper, Doyle Verde, como nós já vimos numa outra aula que eu ministrei há um tempo atrás, com base na verdade de Deus, chama a nossa atuação pública, não, mas com base na verdade de Deus, não na imposição de ideologias mutáveis. Nós devemos sim agir no meio público, na questão política, na atuação pública, com base nas verdades de Deus, em combate contra as ideologias que são mutáveis. O que nós criticamos nos aspectos da visão woke, na nossa perspectiva reformada? O relativismo moral. Muitos movimentos woke rejeitam verdades absolutas e categorias bíblicas de certo ou errado. Como nós já vimos, a Bíblia pela sola escritura que nós vimos lá atrás no início da aula, a autoridade final para nós é a palavra de Deus. Visões de identidade fora de Cristo. A identidade fundamental do cristão está em Cristo, não em gênero, etnia ou orientação. Gálatas 3, 28. Ideologias seculares. Teorias como o marxismo cultural, a ideologia de gênero, partem de cosmovisões contrárias à fé bíblica. Então, nós somos contra o relativismo moral, contra a identidade visão de identidade de gênero ou identidade da pessoa fora de Cristo. Nós somos contra ideologias seculares e a justiça sem arrependimento e graça. A teologia reformada afirma que a justiça verdadeira só é completa com a reconciliação com Deus. Lá em 2 Coríntios 5, 18 a 21, nós lemos: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber,
que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos reconciliados por Deus em Cristo e nós devemos levar essa reconciliação ao mundo caído também. A cosmovisão reformada não rejeita as preocupações legítimas como justiça, igualdade ou dignidade, mas discernimento bíblico é crucial para afirmar o que é verdadeiro e justo, rejeitar erros antropológicos, relativismo, ideologias antibíblicas e propor uma justiça centrada em Deus e não no homem. Então, esse deve ser a nossa visão, a nossa cosmovisão cristã. Então, agora nós vamos entrar numa parte prática, aplicando a cosmovisão reformada dentro da cultura woke. Então, quando eles falam sobre racismo e desigualdade social, o que eles vão falar? Que o racismo é sistêmico, está embutido em leis, instituições e linguagem, que os brancos são privilegiados, ainda que inconscientemente, e que o foco deve estar em representatividade, reparações e denúncia pública. Como o reverendo Arquimedes falou, questão de representatividade. Eu precisava ter dentro da minha diretoria um número X de mulheres para falar que eu sou uma empresa que me preocupo com as mulheres. Hoje, o que mais está, o nosso presidente do Brasil defende, está muito em voga, é reparações históricas. Nós precisamos fazer reparações históricas para com aqueles menos favorecidos. Então, isso é o que eles buscam, o woke. E como que nós devemos responder a isso? Qual é a visão reformada acerca disso? Racismo é pecado. Parcialidade, ódio, orgulho, tudo isso é pecado. Lá em Atos 17, 26 diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E o texto de Tiago 2, 1 a 9 é quando Tiago vai falar que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Então, o racismo é pecado, a parcialidade, o orgulho, tudo isso é pecado. Como Tiago vai falar, de um só Deus fez toda a raça humana. Como o presbítero Marcos Serra falou, a raça é uma só. De um só Deus fez toda a raça humana. O pecado afeta tanto o indivíduo quanto as estruturas. Romanos 3, 10, 18 nos diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, o pecado fez isso com a raça humana. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém. Nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós não temos nada de bom por natureza. O mundo está no pecado. A reconciliação racial é fruto da reconciliação com Deus. Efésios 2, 14 a 16 nos diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus,
por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A reconciliação racial, na questão de, ainda que, como falou, não existe mais de uma raça, a raça é uma só, mas a questão de, fala quando, de questão de racismo, negros versus brancos e versus outras coisas, tudo mais, a reconciliação é no que? É feita em Cristo, com Deus ali, como Paulo escreve aos Efésios. Unidade no corpo de Cristo. Não há superioridade étnica no corpo de Cristo, no qual não pode haver, Colossenses 3,11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Há unidade no corpo de Cristo, não há superioridade étnica nenhuma. E qual deve ser, então, nós vimos, primeiro, qual é o que o woke defende que está errado, qual é a nossa visão reformada e que atitudes práticas nós devemos ter. Denunciar o racismo como pecado, tratar... estou certo, hoje não estou esquecendo de passar os slides. Tratar cada pessoa com dignidade e justiça, promover a reconciliação, não a revanche, e ouvir com humildade, mas filtrar ideologias pela Escritura. Esses devem ser os passos práticos de uma vida cristã, nessa questão de racismo e desigualdade social. Mais dúvidas, participações? Fiquem à vontade, irmãos. Na questão da sexualidade e identidade de gênero, o que eles falam? Que o gênero e sexualidade são construções sociais imutáveis, como bem falou o presbítero Marcos Serra na aula da semana passada, é isso que eles vão defender, que são construções sociais, isso. Cada pessoa define sua identidade, orientação e expressão. O amor é o bem supremo, negar isso é opressão. Então é isso o que o woke vai defender na área de sexualidade e identidade de gênero. Qual deve ser a nossa visão reformada? Deus criou homem e mulher com propósito. Gênesis 1, 27, nós já vimos durante essa aula, Deus criou o homem e a mulher. Sexo é bom dentro do casamento heterossexual. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, o sexo é bom dentro do casamento heterossexual. Desejos distorcidos fazem parte da queda. Romanos 1, 24 a 27, Paulo escrevendo aos Romanos diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo, pois eles mudaram a verdade do Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, nós entendemos que a prática homossexual é fruto do pecado, é fruto da queda do homem. Hoje existem correntes querendo falar que o homossexualismo pode ser meio genético, pode ser uma coisa hereditária. Conversa fiada, irmãos. Fruto da queda do homem. Deus criou homem e mulher. E Deus diz, no final de cada criação, Deus falava, e viu Deus que isso era bom. Deus não criou outra coisa que não fosse homem e mulher. E viu que era bom. Deus não deu opções corrompidas para o homem viver. A corrupção houve, sim,
quando o homem pecou e o pecado adentrou ao mundo. Nossa identidade está em Cristo, não na sexualidade. 2 Coríntios 5,17 nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A partir do momento que estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Então, a nossa identidade está em Cristo e não na sexualidade. E quais devem ser as nossas atitudes práticas na nossa vida cristã? Falar a verdade com compaixão, como nós também fomos instruídos nesta manhã. Mas seguindo Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Devemos pregar sim contra, mas... Oi? Obrigado. Uma hora eu esquecer. Falar a verdade com compaixão. Acolher com graça, discipular com firmeza bíblica. Defender o valor de cada pessoa sem ceder à ideologia. Traços práticos para a gente ser contra a questão para agir em relação à sexualidade e à identidade de gênero. Política, poder e justiça social. O que eles vão falar? Que a sociedade está dividida entre opressores e oprimidos. O objetivo é redistribuir poder e expor os sistemas injustos. Eles vão fazer isso através do quê? De militância, cancelamento e ruptura institucional. Mais do que nunca antes na história desse país, como diria algum certo presidente, houveram tantos cancelamentos na era digital. Quando alguém não defende pautas que eles defendem, eles são os primeiros a fazer o cancelamento virtual. Como eu citei numa das aulas passadas aqui, um humorista, não é cristão, porque ele falou que ele faz o correto, que é ver os livros que os filhos leem na questão escolar, para ver se não tem nada de errado no livro, ele sofreu cancelamento. Porque onde já se viu fazer isso, eles têm que ser instruídos em todas as coisas, o pai não pode fazer alguma coisa dessa. Então eles vão querer defender a questão política do poder, justiça, e voltando a casar também, sexualidade, identidade de gênero e tudo mais. O que eles usam? Militância e cancelamento para fazer isso. Como a cultura woke faz isso hoje. Qual deve ser a nossa visão reformada? Toda autoridade vem de Deus e deve ser exercida com justiça. Romanos 13, 1-4 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, toda autoridade vem de Deus. A queda afetou todas as estruturas, mas a redenção também as alcança. A queda afetou a justiça e tudo mais, mas uma vez Cristo morreu por nós, nós devemos começar a agir de uma maneira mais justa, com amor, a redenção também ser alcançada ali. A justiça bíblica busca ordem, equidade e dignidade com base na lei de Deus. E a soberania das esferas que Kuyper defende. Nem o Estado, nem a igreja controlam tudo. Deus controla tudo. Elas têm as suas esferas, as suas áreas de atuação, e uma não deve interferir na outra. E sobre todas elas está Deus. Então, a soberania das esferas que Kuyper defende. Então, na questão de política, poder e justiça social, essa deve ser a nossa visão. E como isso se dá
prática. Nós devemos participar da vida pública com sabedoria e temor de Deus. Devemos, sim, defender leis justas, mas não idolatrar partidos ou ideologias. Devemos agir com misericórdia, sem ceder à cultura da vitimização ou do ressentimento. E devemos promover uma justiça que reconcilia e edifica. Essa deve ser a nossa prática cristã. Para terminar, irmãos, vou trazer agora alguns versículos bíblicos por alguns temas do que eles defendem, para nos dar mais base no nosso pensamento, também base para sabermos falar com eles também. Sobre verdade, João 17 vai nos dizer: certifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E João 8,32 vai falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. A verdade contínua, a palavra de Deus é que nos liberta. Então essa é a verdadeira liberdade. Sermos salvos em Cristo. Essa é a verdadeira liberdade e é a verdade. Sobre identidade humana. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Gálatas 3:28, que nós também já vimos durante essa aula, dessarte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não há questão de raça, há uma raça somente e foi criada por Deus. Não há judeu, grego, escravo, liberto. Nós somos um só em Cristo Jesus. Sobre justiça. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, como nós também já vimos lá no Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E como nós também já vimos em Salmos 37:28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. E ainda Isaías 5:20, que não está no slide, mas eu trago para os irmãos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que fazem isso. Moralidade e autoridade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a nossa moralidade deve ser guiada pela palavra de Deus. A Bíblia é a nossa autoridade final, como nós vimos lá, sola Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus como autoridade para nós. Sexualidade e gênero. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Ou não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E o versículo continua, 1 Coríntios 6:9. Deus criou homem e mulher. O sexo é bom dentro do casamento heterossexual. E quem faz o contrário não herdará o reino de Deus, conforme diz 1 Coríntios 6:9. Concluindo, meus irmãos, a cosmovisão reformada não rejeita as preocupações legítimas com justiça, igualdade ou dignidade, mas discernimento bíblico é crucial para afirmar o que é verdadeiro e justo, rejeitar erros antropológicos, relativismo e ideologias antibíblicas, propor uma justiça centrada em Deus e não no homem. A cosmovisão reformada reconhece a existência de injustiças reais,
e o chamado bíblico para agir com justiça e misericórdia. Porém, ela rejeita as bases filosóficas seculares do wokeísmo, que muitas vezes negam a queda, o pecado pessoal e a necessidade de redenção em Cristo. O cristão reformado pode se engajar com questões sociais, mas deve sempre submeter-se à palavra e manter Cristo no centro de sua ética, identidade e missão. A cosmovisão reformada reconhece a existência de... Eu já fui, repeti o mesmo slide. Concluído, irmãos, fazendo um resumo de tudo isso aqui. A revisão reformada não é cega à injustiça, mas disciplina suas respostas pela Escritura. O cristão reformado deve ser justo, compassível e sensível ao sofrimento humano, sem se render a ideologias que negam a centralidade de Cristo e da verdade bíblica. Dúvidas? Perguntas? Participações? Vamos terminar então com uma oração. Senhor nosso Pai, nós somos gratos a Ti pelas verdades preciosas que descobrimos na Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, em primeiro lugar, Pai, adorar a Ti como o Senhor deve ser adorado, Pai. A viver uma vida que lhe agrade, Senhor. E que nós, através disso, Pai, ou por causa disso, possamos também levar o Teu Evangelho àquelas pessoas que não conhecem a Ti, para que junto conosco adorem ao Teu nome, Senhor. E nos faça sensíveis, Pai, às necessidades daqueles que estão à nossa volta, Senhor, para que nós possamos cuidar deles, Pai. Sabê-los acolher e pregar o Teu Evangelho, Senhor. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.